Vamos ao debate, então. Aqui comigo, Caio Coppola e Zé Eduardo Cardoso, neste primeiro bloco. Boa tarde, bem-vindos. Vou começar pelo Zé Eduardo hoje. Minha pergunta é: as respostas de Anderson Torres se sustentam juridicamente até agora? Boa tarde, Luciano. Boa tarde, Caio. Eu acho que há 3 pontos que podem ser extraídos desse depoimento até agora do ex-ministro da Justiça. Em primeiro lugar, ele nos dá uma certeza. Em segundo, nos traz uma dúvida. E terceiro, apresenta uma suspeição reforçada. Qual é a certeza? O seu depoimento confirma claramente todas as informações do governo federal, em especial do ministro Flávio Dino, no sentido de que, se o plano aprovado conjunto tivesse sido respeitado, não teria ocorrido o dia 8 de janeiro. Ele foi claro nesta linha e deixou claro ainda que o descumprimento desse plano se deu pelas forças de segurança do Distrito Federal. Isso é muito importante porque sepulta claramente aquela tese de que o governo federal é que teria engendrado o ato do dia 8 por alguma razão. Por mais que isso fosse inconsistente, na realidade, havia essa tese, atribuindo-se por vezes a falhas do ministro da Justiça, ao G. Dias, esta situação do dia 8. Nós, desde o primeiro dia, dissemos, se o plano de segurança tivesse sido respeitado, as pessoas não chegariam à esplanada e não teria ocorrido o dia 8. Anderson Dias confirma isto. Claro que deve se verificar se o senhor G. Dias se omitiu, não se omitiu, mas o dia 8 foi provocado por uma alteração ou por uma não execução do plano de segurança pelas forças do Distrito Federal. Acho que isso agora elimina qualquer dúvida sobre aquilo que vem sendo dito. Segundo ponto, a dúvida. Qual a dúvida, Luciana, que ele me traz? A dúvida relativamente a quem fez esta alteração. A quem foi o responsável por essa execução? Essa inexecução. Perguntado sobre isso, ele disse, alguém do Distrito Federal. E me pareceu bastante curioso ele dizer que ele não era o chefe das forças policiais, mas que elas eram vinculadas à Secretaria de Segurança Pública, mas eram subordinadas hierarquicamente ao governador. Um erro. O governador é o superior máximo, o secretário é o superior. Então, evidentemente, ele tentou, sem poder construir uma outra tese, dizer que a inexecução do plano foi do Distrito Federal, mas não dele. Nem propriamente da sua secretaria, mas de alguém que ele não sabe dizer. E com base nessa dúvida, ele reforça a suspeita contra ele próprio. E esse é o terceiro ponto que eu quero frisar. Em primeiro lugar, a sua viagem estranha, antes mesmo do período de férias, poderia até ser justificada, mas cada vez mais parece uma tentativa de álibi mal ajambrada. Aliás, uma situação um pouco coincidente que aquilo que aconteceu com Jair Bolsonaro viajando para o mesmo país em que viajou Anderson Torres. Bem, foi uma viagem que ele fez com filhos, mas os álibis se constroem assim. E, portanto, ele sai, diz que não recebeu nenhuma informação da situação e traz uma suspeição muito grande dele ter se ausentado após ter engendrado aquela situação. Essa situação de suspeição se reforça com a minuta do decreto, que ele não sabe explicar. Ele diz, olha, estava lá, é uma questão absurda que eu não fiz nada. Me desculpe, qualquer ministro da Justiça que receba uma minuta de decreto como esse, ele tem que saber quem enviou e tomar as providências cabíveis, inclusive abrindo o inquérito policial para apurar quem tinha tramado aquilo. Ele se omitiu, não sabe explicar. Isso reforça a suspeição contra ele. Terceiro ponto, os fatos da Polícia Rodoviária Federal, as coincidências que foram apontadas pelo senador Contarato. Ou seja, ele vai à Bahia, o depoimento do delegado registra que ele falou da necessidade de reforço e ele diz que nada disso foi provocado por ele. Mas, algo que poderia ser banal e explicável, que é as informações que circulam nas redes sociais postadas pela sua própria esposa, chamando um ato, se associa a isso tudo, de certa forma, trazendo, eu não digo provas, mas suspeição muito clara sobre a figura do senhor Anderson Torres, ou seja, ele está em maus lençóis. Isso nós já poderíamos dizer antes do depoimento. O depoimento não muda nada, mas ele serve muito claramente para atacar de frente os argumentos daqueles que diziam que teria sido do governo Lula a ação que engendrou o dia 8. Uma tese absolutamente inconsistente do ponto de vista fático, mas que agora fica sepultada pelo depoimento do senhor Anderson Torres. Muito bem, Caio Coppola, as respostas de Anderson Torres se sustentam juridicamente até agora, na sua opinião?
Bom, vou ser obrigado a concordar com o Zé Eduardo Cardoso aqui. Boa tarde, Zé. Boa tarde, Lu. Boa tarde à nossa audiência. No sentido de que esse depoimento não traz prova, aliás, não traz fato novo, apenas suspeição. E suspeição não é suficiente, pelo menos no Estado Democrático de Direito, para condenar ninguém, muito menos por antecipação e muito menos da forma leviana, como os parlamentares estão tentando fazer, os parlamentares governistas estão tentando fazer nesse lamentável episódio que se desenrola atualmente no Congresso Nacional. Aliás, eu queria só fazer uma nota, né, do contraste, né, são respostas coerentes, porque elas praticamente reforçam pontos, né, de depoimentos anteriores, são respostas dadas com muita assertividade, com muita tranquilidade, em contraste com os ânimos mais do que exaltados, né, dos parlamentares. É nítida a falta de educação, as interrupções, né, e, como eu já disse, as acusações levianas. Agora, vamos analisar, eu vou me ancorar um pouquinho no que disse o Zé Eduardo, porque, de certa forma, é como as forças do lulopetismo estão percebendo esse depoimento. Percebam que quando, né, o testemunho exonera o governo federal, ele é tido como verdadeiro. Agora, em outros casos, como uma viagem de família planejada para o exterior, para a Disney, certo? Enfim, cujos preparativos foram arranjados com antecedência, aí o testemunho ele perde verossimilhança e é qualificado como, aspas, uma tentativa de álibi mal ajambrada. Então, percebam dois pesos e duas medidas. Isso é normal na política. Quando vai favorecer os seus aliados, você tende a acreditar. Quando desfavorece, você tende a desacreditar. Isso a gente está vendo muito nessa CPMI, que não está se prestando, a meu ver, à elucidação da verdade. Outra coisa, nunca se disse, Zé, que foi o governo Lula que engendrou o 8 de janeiro, mas sim que o alto escalão do governo Lula foi conivente com a invasão do prédio, isso, né, segundo as imagens, né, que a gente verificou graças ao jornalismo independente da CNN, que com exclusividade divulgou, né, a invasão mais atípica que já houve no Brasil. Uma invasão feita por manifestantes caminhando com abertura de porta e um ministro de Estado recebendo, né, os manifestantes com tapinha nas costas, água, serviço de catering, para usar a nossa velha expressão aqui no debate. Então, a tese nunca foi que o governo Lula engendrou isso, mas que ele facilitou o cometimento desses crimes. E isso de forma alguma está afastado, até porque, né, para a sorte da nossa democracia e da justiça, né, afinal de contas estamos buscando a verdade aqui, isso está gravado em vídeo. Né? Bom, sobre a minuta, eu peguei uma aspas, né, do depoente, ele disse o seguinte, o doutor Anderson Torres: era tão absurdo o termo da minuta, era tão teratológico tudo aquilo, que eu realmente não levei em consideração e coloquei para descarte. Diz que por um erro não foi descartado, ou mencionou alguma coisa envolvendo a limpeza lá do domicílio dele e tal. Ele diz o seguinte também: não fui eu quem imprimi a minuta, isso é importante. Essa minuta foi recebida no meu gabinete ou por mim, ele não se lembra. Se eu soubesse, eu fiquei preso 4 meses. E aqui é importante destacar, né, ele ficou preso 117 dias, de 14 de janeiro a 11 de maio. O ministro Alexandre de Moraes determinou a sua soltura sem um fato jurídico novo, mas sim por um fato político. Mais de 40 senadores fizeram pedido de visita a Anderson Torres, né, no momento em que divulgava-se que ele estava emocionalmente, fisicamente muito fragilizado, num estado psicológico terrível, né, sem acesso à visita dos seus familiares, numa prisão que em qualquer outra circunstância seria tomada como ilegal, com um parecer da PGR no sentido da sua soltura, em que podiam ser adotadas N medidas cautelares, né, para assegurar, né, o cumprimento, né, da lei, né, mas houve esse fato político. Então, só quando uma quantidade expressiva de senadores faz esse pedido, aí sim, né, o representante do Supremo Tribunal Federal age no sentido de fazer o que a lei determina, que é
são as medidas cautelares e claramente a gente percebe, até pela serenidade do depoimento, pela coerência, não parece ser uma pessoa que coloca o Estado de Direito sob ameaça, estando fora do cárcere. Então, algumas coisas. E aí, Zé, porque realmente foi um ponto engraçado, acho que foi, se não me engano, foi na inquirição do senador Contarato, aquele momento que ele fala da esposa, né, que vai às redes sociais e tal, me lembrou muito uma frase do Lula, aí obviamente se referindo aos escândalos de corrupção, especialmente no primeiro governo dele, lá em outubro de 2016, ele diz o seguinte: nenhum presidente, nenhum pai de família tem como saber de tudo. Quantas vezes você está na cozinha, acontece algo na sala e você não fica sabendo. À época foi uma justificativa suficiente para os petistas, agora parece que não é mais, Lula. Muito bem, eu tenho que me despedir agora do Caio Coppola. Você sabe que hoje a gente está com um grande debate mudado, mas eu tenho uma outra boa notícia. Zé Eduardo Cardoso continuou comigo hoje no segundo bloco. Junta-se a nós, Janaína Pascoal, que já está aqui então para esse segundo bloco. E para eu responder Obrigada. Essas coisas dele na ausência? Não tem problema, Zé. Eu confio na sua elegância. Eu confio na elegância da resposta do Zé. Vocês estão sempre querendo esse enfrentamento. Pois então, responda, o Caio vai acompanhar com o fone dele. Basicamente, alguns pontos bem tênues. Se eu moro num condomínio que as pessoas fiscalizam a rua, eu não tranco a porta. O plano de segurança do Distrito Federal, que foi alterado, não permitia o acesso das pessoas. Eu não precisava trancar a porta. Precisava abrir, Zé? Não precisava abrir. Então vamos apurar se ele abriu. É isso que eu te falo. Ou seja, não dá para dizer que o G. Dias, como eu desde o início falei, é responsável pela depredação do Supremo, do Congresso. Não dava para dizer isso, Caio. E ele arrebentou esta tese. Segundo ponto, Caio, eu não acho que a palavra dele é verdadeira ou mentirosa a priori. Apenas que quando todos os depoimentos convergem, a verdade parece. Flávio Dino fala isso, ele fala isso, todos falam isso. Não dá para sustentar o contrário. Eu não estou legitimando a palavra dele, estou legitimando a apuração que mostra claramente que o governo federal não engendrou este ato. Segundo ponto que acho também importante, eu não julgo ninguém pelas aparências. Aliás, a minha vida de advogado mostrou isso. As pessoas mais calmas, mais tranquilas, muitas vezes são os grandes meliantes. E outras vezes os mais nervosos são efetivamente aqueles que são inocentes. Isso não quer dizer absolutamente nada. O depoimento dele é fragilíssimo em vários pontos. Eu não vou dar, evidentemente, nenhuma consistência a essa viagem dele, dizendo, olha, a palavra dele vale, não foi um álibi. Por favor, é tudo mal engendrado. Ele não consegue dizer quem modificou o plano. Sim. E basicamente é isso. Ele e a sua esposa acontece. A sua esposa. Ele fala em não cumprimento, erro de exexeção. Ele fala em erro de execução e, portanto, alteração do plano. Vamos lá. Quem não cumpre alguma coisa é ou porque alterou ou porque não executou. Mas se ele não estava lá, como é que ele sabe que não foi alterado? A tese anterior não era que ele próprio havia alterado, o que mostrou-se agora foi o seguinte, o plano era eficaz. Ele nega isso. Este é o ponto que eu falei que era dúvida. Ele alterou ou foi má execução? Se foi uma execução de quem? Essa é a dúvida, isso tem que ser investigado. Não, mas isso é documento. Ele fala o seguinte, olha, esse era o plano, ele leu o plano. Agora, precisa verificar, você faz documento e você fala, altere isto. Isso aconteceu? É isso que vai ser apurado, Caio. A verdade é que a execução objetiva não foi de acordo com o plano, ou por alteração ou porque alguém mandou desviar. Quem foi ele? Você sabe? Ninguém sabe. Então, é isto que tem que ser apurado. Tá? E isto coloca por terra aquela tese que nós debatemos há muitas vezes. Que você estava esboçando defender. Segundo ponto, não, a esposa... eu falo na facilitação e eu insisto. Mas eu te falei do condomínio. Se a pessoa não podia entrar e entra, você não tem tropa para conter. Né? Zé, eu preciso que você conclua para dar uns segundinhos para o Caio. Em relação à esposa, isso não é um ponto determinante. A esposa é um aspecto que tem que ser confrontado com todo o conjunto probatório. Fosse isoladamente a questão da esposa, seguramente a frase do Lula cairia como uma luva. Mas tudo, o decreto, a viagem, todos os aspectos, vamos apurar. Eu não estou condenando, apenas eu não estou isentando ele pela sua serenidade aparente. Muito bem, Caio. Segundinhos para você, porque eu tenho que trazer a Janaína Pascoal para o bloco. Sim, e aliás vai ser um prazer ouvir a doutora. A serenidade dele decorre da coerência do depoimento, Zé. É sobre isso. É muito diferente, por exemplo, das falas do ministro Flávio Dino a respeito, por exemplo, dos avisos incontáveis da Agência Brasileira de Inteligência, ele falou que não recebeu, do relatório da Polícia Federal. Ele falou que não recebeu nada. Estou falando agora do Flávio Dino, não, especificamente. O Anderson disse que não recebeu nada. Sim, mas o depoimento dele é coerente. Ele fala, olha, às 15h38,
eu faço, assino o plano. Vou embora. Antes de né? viajar, sei no WhatsApp, eu não vi. Ele falou. O Zé, o que eu quero dizer é o seguinte, quem tem duas versões diferentes sobre ter sido notificado ou não foi o Flávio Dino. Por quê? Porque ele falou que não havia sido notificado e há documentos mostrando que ele foi formalmente notificado. É a mesma coisa que o Anderson É diferente falou. do Anderson. Ele falou, eu nunca fui notificado. É o WhatsApp, é a mesma coisa do Aliás, Anderson. não, vamos seguir o que ele falou aqui no depoimento deles. Tá né? bom, cara. Quando ele fala, ele diz o seguinte, ele faz a reunião do dia 6 com o general. Né, menciona os planos de remoção dos Assina acampamentos o plano, a partir manda, do vai dia embora 10, correndo. não há nenhuma evidência que ele próprio tenha alterado e como você mesmo colocou, Eu não ele sei, tem que ser sugere que foi investigado. um erro de execução. Tem que ser investigado se ele mandou alterar, se a execução foi por parte dele ou não. Cara, eu não posso isentá-lo. Não, eu quero dizer, Zé, é que não há Como é que eu posso dizer que ele é inocente? Porque ele é sereno? Não. Houve algum depoimento no sentido de que ele alterou? Não houve. Caio, existem várias situações que mostram alteração. Ele era o chefe em exercício. Não é alteração, é erro de execução, Zé. Alterar. Isso não está nem Caio, posto, por isso não favor, foi nem questionado. Não vamos a gente pegar uma questão semântica. Quem executa diferente daquilo que é, altera. Não, Zé, por porque favor. o que você defendia aqui antes, isso está registrado, é que ele, Isso, na qualidade de secretário de Segurança Pública, ele havia teria alterado. É isto que vai ser apurado. Pode ser tido uma alteração de direito ou uma alteração de fato. Não, inclusive, olha, Caio, ele mencionou o da plano de onde você remoção de tira que não acampamento. foi ele que mandou Zé, alterar? Priorização de deixa só vulneráveis. ouvir De o onde Caio você me dá só uma palavra. Quem você garante que não foi ele que Zé alterou? Eduardo, Só isso para ouvir. deixa Como é que você eu garante? ouvir Pela o Caio seriedade um Mas é dele? que isso não está nem em discussão, Zé. Não, está em investigação. Não. Isso que você está trazendo, não há um depoimento ou um indício que sugira que ele tenha alterado o Não, plano. alterado ou mandou executar diferente, que significa alterado. De onde você tira que não foi ele? Qual é a prova que você tem? E qual a prova que você tem que foi? Zé? Nenhuma, estou falando que vai investigar. Ah, tá. Então não há prova. Mas não dá de para novo, dizer é que uma a sua elucubração serenidade isentou, não. da sua Não, cabeça. elucubração não, é um buraco. Eu falei que era O que eu uma mostro é o dúvida. seguinte, Zé, você mesmo veio aqui e falou que não houve provas. Tá? Não, Que não houve que prova. não há provas. Não, que há peraí. suspeitas. Não. Eu falei que aumentou a suspeição. Sim. E falei que nesse ponto ele aumentou a dúvida sobre sua conduta. Foi isso, exato, eu falei. Muito certeza, bem. dúvida e suspeição. Muito bem. A O dúvida, ex-ministro. você não me iluminou Muito bem. de uma razão. O ex-ministro Anderson Torres, em vários momentos, quando questionado sobre essa alteração ou possível alteração. E no fundo, substantivamente, é a mesma coisa. Exatamente. Ou má emprego desse plano. Sim. Ele diz que precisa ser investigado de quem é a responsabilidade. Em vários momentos ele fala isso hoje durante a CPMI. Eu tenho que me despedir. Zé, você vai ter a oportunidade. Caio, eu vou me despedir Amanhã do Caio estamos aí de Coppola. novo. Amanhã é mais treta entre os dois aqui.